Olá, turma. O que é dízima? É uma fração decimal resultante de uma fração ordinária. Então veja aqui o exemplo. 3/4 é uma fração ordinária. Dividindo 3 por 4 dá 0,75, 75 centésimos. Essa é uma fração decimal. Por que essa é uma fração decimal? Porque o denominador é uma potência decimal, potência de base 10. E aqui o 4 não é uma potência de base 10. Então essa fração é uma fração comum, ou chamada também ordinária, porque é comum. E aqui é uma fração decimal. Então, dízima é a fração decimal resultante de uma fração ordinária. Aqui a dízima, resultante de uma fração ordinária. Importante, muito importante, veja aí. Toda dízima é número racional. Por quê? Porque resulta da divisão de dois números inteiros. Não é essa a definição de número racional? É o quociente, é o resultado da divisão de dois números inteiros. Toda dízima é número racional. Agora nós vamos especificar os tipos de dízimas. Vamos lá. Dízima finita. O que é uma dízima finita? É aquela que tem número limitado de casas decimais. Por exemplo, 1/5 dividido 1 por 5 dá 2 décimos, ou 2/10. Observa que tem número limitado de casas decimais, só tem uma casa decimal, não é infinito. E o que é uma dízima infinita? É aquela que tem infinitas casas decimais. Por exemplo, 2/3. Se eu dividir 2 por 3, eu vou encontrar 6 infinitamente depois da vírgula. 0,666 infinito. Essa é uma dízima infinita. Essa é uma dízima finita, porque o número de casas decimais é limitado, tá? Importante. Todo número racional pode ser representado, todo número racional pode ser representado como uma dízima infinita. Todo número racional pode ser representado como uma dízima infinita. Veja aí, 3/4 não é um número racional? Dividindo 3 por 4 vai dar isso aqui. Olha, uma dízima infinita, porque eu posso completar com zeros infinitamente. O número inteiro 7 não é racional? O número inteiro não é racional? Eu posso escrever 6,9999 infinitamente. Esse número é igual a 7. Então está aqui uma representação decimal, né, infinita do número 7. 0,5. Eu posso escrever 0,4999 infinito. Esse número é igual a 5. 2/3. 0,666 infinito. Então observe aí que, como eu disse, repito, todo número racional pode ser representado como uma dízima infinita. Estão aqui exemplos para você ver. Mas aí alguém poderia perguntar, e os números irracionais também não são infinitos? Ou seja, eles também não têm infinitas casas decimais? Sim, eles têm infinitas casas decimais. Só que eles não são dízimas. Olha escrito lá em cima. Eles não são dízimas. Por quê? Porque não resultam da divisão de dois números inteiros. Lembra? Número irracional é aquele que não resulta da divisão de dois números inteiros. Tá? É justamente o oposto de número racional. Então, de onde vêm esses números? Por exemplo, raiz quadrada de 2, por exemplo. É um número irracional. Quando você extrai a raiz quadrada de 2, com uma certa aproximação, porque são infinitas casas decimais, né? Você não está dividindo um número inteiro por outro. Portanto, o resultado da raiz quadrada não é um número racional, é um número irracional. Então, os irracionais têm infinitas casas decimais, mas eles não são dízimas, porque não resultam da divisão de dois números inteiros. Agora vamos entrar nas dízimas periódicas. O que é uma dízima periódica?
é uma dízima infinita em que a parte decimal se repete indefinidamente a partir de certa casa decimal. É a dízima infinita. Então veja, por exemplo, 5/6. Dividindo 5 por 6 dá 0,83333 infinitamente. Esse número que se repete é chamado período. O período aqui é 3. É um período com uma única casa decimal. Período 3. Ou seja, uma casa decimal não. É um número com apenas um dígito, certo? Só tem um algarismo. Isso são dízimas periódicas, dízimas infinitas em que a parte decimal se repete a partir de certa casa decimal. Dízima periódica simples. O que é uma dízima periódica simples? É aquela em que o período aparece logo após a vírgula. Por exemplo, 13/9. Se nós dividirmos 13 por 9, dá esse número aqui. Logo após a vírgula já aparece o primeiro período da dízima, que no caso é 4. Então, na dízima periódica simples, o período aparece logo após a vírgula. Olha aí mais exemplos. 106/33. Fazendo a divisão, vai achar esse número. Observa que logo após a vírgula já apareceu o período 21. 21, que vai se repetir indefinidamente, período 21. 6/7. 6 dividido por 7 dá esse número aqui, gente. Observa que, 857142, 857142, 857142. O período tem 6 algarismos, 857142. Então, logo após a vírgula já aparece o quê? O primeiro período da dízima. Logo após a vírgula já aparece o primeiro período. Logo após a vírgula já aparece o primeiro período da dízima. Aqui uma dízima periódica simples com um algarismo no período. Aqui é uma dízima periódica simples com 2 algarismos no período. Aqui é uma dízima periódica simples com 6 algarismos no período. Tá certo? E a dízima periódica composta? Eu estou com 1 minuto, mas eu acredito que vai dar para nós entendermos bem. A dízima periódica composta é aquela que após a vírgula aparece um número diferente do período. Após a vírgula aparece um número diferente do período. Por exemplo, 241 sobre 165. Fazendo essa divisão dá 1,460, 60 indefinidamente. Observa que após a vírgula apareceu aqui um número diferente do período. Porque o período não é 60. Esse número diferente do período é chamado parte não periódica. No caso aqui a parte não periódica é 4. E o período é 60. Viu a diferença? Veja aí um último exemplo. 943 sobre 180. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 5,23888888 infinitamente. Qual é a parte não periódica? 23. Observa que logo após a vírgula aparece um número diferente do período. Período não é 8. O número diferente é 23, que aparece entre a vírgula e o primeiro período. Certo? O primeiro período não, a primeira casa decimal, né? A parte não periódica, então, é 23 e o período é 8. Viu bem a diferença entre as duas? Então é isso, pessoal. Estou aqui com alguns segundos. Se tiver alguma dúvida, acessa lá o canal, tá bom? E me pergunta para tirar dúvida. E se gostar do vídeo, dá um like lá, tá bom? Obrigado, até a próxima.